Olá, na nossa aula de hoje nós iremos fazer juntos a resolução de algumas questões que dizem respeito ao gênero anúncio e o jornalístico também, relacionado à propaganda publicitária também, e adentrar mais nesse assunto, tudo que diz respeito a anúncio, propagandas, vídeos de curta-metragem que consideram campanha também como forma dessa tipologia. Então, de início, eu vou começar a apresentar aqui. Então, essa será a nossa aula de hoje. Resolução comentada de atividades, né? Considerando o gênero publicitário. Essa parte jornalística, que é mais voltada para essa área de propagação de ideias, vendas de produtos ou mesma ideia e a divulgação de questões de cunho comunitário, né? Sociais também. De início, eu vou apresentar um vídeo. Esse vídeo é um curta-metragem, também conhecido, né, como filme de campanha. É um filme para um fim específico, é uma tipologia do anúncio também. Eu vou apresentar, ele se encontra no YouTube e depois nós vamos fazer junto a descoberta de algumas coisas que estão presentes e que nem são apresentadas de formas tão explícitas assim, mas que transmitem a ideia final, que é o que é destinado ao vídeo.
Então, pessoal, o filme de campanha é esse, é a história do Ian, né, de um cadeirante, como vocês puderam ver, das limitações que ele tem nesse pequeno curto tempo, né, que é mostrado de como se fosse a rotina dele, esse trechozinho, esse recorte, né, da realidade dele, no que ele passa e essa configuração de campanha publicitária, né? É, esse estilo que usa um vídeo chamativo, na maioria das vezes animação ou algo que seja mais vistoso. Então, primeiramente eu mostrei esse vídeo para vocês para que a gente pudesse entender um pouco, né, dessa realidade que está por trás também desse tipo de anúncio, que é essa campanha de curta-metragem, né, que a maioria ela é construída em cima de algo que seja de cunho social, que tem um apelo social e que distribui informações que consigam conscientizar e alertar sobre diversos assuntos que são necessários, né, no nosso contexto social. Então, algumas questões elas devem ser consideradas, né? Esse vídeo, né? Curta-metragem, filme de campanha, ele tem muitas simbologias que devem ser consideradas, como vocês podem ver. Não tem diálogo, os personagens eles não conversam entre si, não de uma forma que a gente consiga acompanhar ou entender o que eles dizem, mas tem uma forma, uma combinação de elementos que nos faz entender o vídeo em si consegue dizer e quer dizer. Então é sobre isso, é sobre como é construído todas as informações contidas, sejam elas nesse vídeo movimentações, né? As crianças brincando, o Ian em sua cadeira de roda lutando contra todas as dificuldades que ele tem que enfrentar para se colocar ao lado das outras crianças que não possuem deficiência. E esse vídeo é sobre isso. É sobre conscientização, é sobre representação das limitações de quem tem deficiência. E isso, nesse universo de campanha, né, de anúncio publicitário, de gênero publicitário, trata dessa combinações de elementos. O intuito principal de qualquer propaganda, de qualquer anúncio ou gênero publicitário vai estar envolto de alguma coisa. Nesse vídeo, tem essa perspectiva, tem esse cunho de atenção ao próximo, de atenção aos limites que as pessoas têm e aborda essa temática, né, do portador de deficiência, a pessoa com paralisia. Então, é uma atenção, uma forma, né, de conscientizar e de alertar sobre as dificuldades e todas as condições, né, contrárias a essas pessoas que enfrentam esse tipo de realidade. Como eu falei, não tem esse uso de diálogo, mas em nenhum momento a gente deixa de conseguir entender do que se trata, do preconceito enfrentado pelo Ian, da força de vontade, que por mais que ele não diga uma só palavra, ele transmite, né? Transmite. Ele não quer dizer que vai desistir. Em certos momentos ele consegue alcançar o que ele quer mais logo pelas dificuldades, né? Que não deixam de o cercar. Ele retoma a condição dele. E esse gênero também, né? Essa forma de campanha, ela geralmente, principalmente para o público
Não digo que seja uma campanha totalmente voltada para o público infantil ou infanto-juvenil, mas eles usam, né, esse colorido, essa forma, esses modelos já para ter uma quebra da seriedade, não para distanciar da seriedade que envolve essa temática, mas para deixar um pouco essa forma tão dramática, né? Que não deixa de ser uma questão a ser pensada, de um movimento a ser sempre lembrado de uma forma um tanto mais leve, mais agradável, para que o público, né, consiga enxergar de uma maneira simples, mais objetiva, qual a condição de uma pessoa com deficiência, de um cadeirante, né? Então, esse tipo de campanha, ele é muito necessário para fazer alertas, para informar em todos os aspectos, porque as campanhas de curta-metragem, quando elas são voltadas para o alerta social, elas vêm acompanhadas, né, ou de uma parceria com institutos, ou mesmo do governo federal, ou estadual, ou de qualquer forma. São trabalhadas para isso. Às vezes elas são típicas de cada mês ou de cada período do ano, e outras elas são atípicas, né? Elas vêm para lembrar mesmo de questões muito sérias e que precisam ser reconhecidas. Então já falamos um pouco, né, desse gênero, só para que vocês consigam lembrar que é mais uma forma, né, mais uma forma de se conseguir atenção, de se conseguir propagar uma ideia. Então a ideia em volta de desse vídeo, dessa curta-metragem é essa, né, de conscientização social, de mostrar as barreiras. É por isso que o vídeo, a animação, ele traz de uma forma bem didática, de uma forma bem simples, mas que não deixa a desejar, né, as informações que constroem esse tipo de elemento, né, esse tipo de gênero de campanha publicitária. Indo aqui para a apresentação, nós iremos agora iniciar as atividades e, como eu falei antes, a gente vai comentar, adentrar sobre esse gênero e trazer mais informações, falar sobre coisas que já foram comentadas antes, fazer o acréscimo de outras. Então, o intuito dessa videoaula de hoje é mais acrescentar informações a respeito do que a gente já havia comentado um pouco antes e resolver atividades propostas, né, que são da relação, né, de você, da sequência da semana de vocês, para que vocês consigam acompanhar e até confrontar o tipo de resolução que eu estou fazendo com o que vocês tinham feito ou farão também. É mais um acompanhamento, sugestão e adição de ideias. Né? Eu tenho uma ideia, vocês têm uma ideia, então essa junção de ideias pode trazer mais informação e um desenvolvimento ainda melhor. De início, nós temos aqui o título, né? O título de, de quais são as questões que nós estamos tratando, do anúncio e outros gêneros publicitários, né? Aí tem
essa questão que é falada sobre a venda de produtos e ideias, e como eu havia comentado também, nem sempre um anúncio publicitário, uma campanha, ela vai envolver retorno para o produtor daquela campanha. Muitas das vezes, né, a campanha ela tem outras perspectivas, outros anseios, não em torno só monetário ou de valores, né? Uh, os textos, os textos publicitários estão bastante presentes em nosso dia a dia, em jornais, revistas, sites da internet, em intervalos de programas de televisão, afixados em pontos de ônibus, em folhetos distribuídos na rua e em várias outras situações. Neste capítulo, analisaremos alguns gêneros da esfera publicitária. Então é isso. Essas propagandas, esses anúncios, eles estão inseridos de várias formas na nossa realidade. E é uma forma de sobrevivência, né? O, o publicador, ele vai ser abonado de alguma forma pela pessoa que quer colocar o seu anúncio ali, seja na internet, né? Como no YouTube. No YouTube a gente costuma assistir vídeo, a gente costuma procurar música, alguma coisa do tipo, né? E sempre vai ter um anúncio, sempre vai ter uma propaganda. E isso é o que gera um retorno, tanto para o YouTube quanto para a pessoa, né, para a empresa que está por trás daquela propaganda. Então, é uma forma de retorno para as duas partes. A primeira para se manter ativa, né, nesse mercado, e a outra para que atinja um maior número de pessoas e essas pessoas conheçam seus produtos, suas marcas, suas ideias, né? Então, na televisão, nos intervalos, né, dos programas de televisões, das novelas, tem ônibus também, né? Em ônibus, aqueles, às vezes as pessoas entregam dentro do ônibus, né? Algum folhetos, algumas coisas do tipo, né? Algum tipo de anúncio, ou mesmo tem afixado também, né? Nas janelas, na parte traseira, dianteira do ônibus, alguns produtos. Às vezes até a cerca do ônibus mesmo, como o cartão, né? Quem costuma usar o ônibus que faz esse roteiro, né? Aqui do Cariri, que vai daqui para o Juazeiro, ou Barbalha, ou Missão Velha, os ônibus eles têm alguns anúncios de faculdade, né? Chamando a atenção para essa parte da universidade, de alguns produtos, tem também do próprio cartão do ônibus. Então, isso tudo são formas de publicidade, são formas de alcançar o público, né? As pessoas que estão usando aquele meio de transporte, elas têm contato com aquela propaganda, têm aquela informação e aquilo vai, consequentemente, gerar algum retorno. Folhetos, né? Ou folders que são entregues, né? Aqui no centro mesmo da cidade, em frente o dentista popular, eles sempre costumam entregar muito. Em lojas também, aqueles folhetos imensos com parte dos produtos da loja, produtos que estão em promoção, e muitas outras formas também, né? Aqui nós temos três tipos. Eu estou passando o cursor do mouse aqui. Nós temos um tipo de anúncio aqui, aquele anúncio conhecido, usando um personagem, né, um artista conhecido, que é para chamar mais atenção ainda, que é essa tipologia, né? Quanto mais a imagem é lembrada, quanto mais a imagem é trabalhada, mais o produto também vai ter aquela ligação com aquela imagem e tem uma espécie de retorno, né? Então aqui aquela propaganda do Doril, temos esse formato aqui que é o folder, que o folder costuma vir sempre em duas dobras ou mais, né?
todos os lados preenchidos e tem anúncio, propaganda, avisos. E tem um spot também, que é essa realidade, que é mais voltada para efeitos sonoros, com os de voz ou não, que chamam a atenção de alguma forma, são aqueles anúncios em rádios, em frente de lojas. Então, esses são algumas das tipologias que a gente costuma encontrar, né? Esse aqui, o primeiro, pode ser um cartaz grande afixado em algum lugar, esse folder distribuído na rua, em filas ou qualquer lugar, o número de pessoas, né, transeúntes passando de um lado para o outro ou na espera de alguma coisa. Isso aqui, quando a gente costuma ouvir som, ou também até no centro da cidade, ou em qualquer lugar, né, que tem essa possibilidade de passar essa comunicação sonora, é usada essa tipologia de spot. O gênero textual, anúncio publicitário, tem como principal objetivo estimular o leitor a conseguir um produto ou serviço. Pode ser um creme dental, uma lavanderia, etc. Ou agir de uma determinada forma. Combater o mosquito da dengue, né? É sobre isso que eu costumo fiz a minha introdução, né? Sobre essa questão social. Doar agasalhos, esse tipo de coisa. A criatividade é um dos importantes recursos para conquistar a atenção de quem vê o anúncio. Então, quando você coloca um personagem conhecido, uma pessoa, né, que tem uma certa fama, isso tudo vai trazer mais adição, né, pro conteúdo daquele anúncio. Aí, por sua vez, o folder designa um tipo de impresso parecido com flyer, só que com dobras, como eu falei, ele sempre vai vir com duas dobras ou mais. O folder é utilizado quando se quer passar uma grande quantidade de garantias, ou então quando se faz necessário dar uma aparência estética a alguma mensagem de teor informativo. Então pode vir tudo. Eu já vi folder sobre ah, universidade, já vi folder com apelo religioso, já vi folder com informativos sobre alimentos, esse tipo de coisa. Tem, como eu falei também antes, né, o spot ele é geralmente utilizado na publicidade quando há muita coisa a ser transmitida em uma só mensagem. O spot é uma propaganda criada com vários recursos radiofônicos, com voz, música e efeito. Pronto, tem mais esse acréscimo, pessoal. O spot, né, por, por portar muita informação, alguns anúncios, as pessoas usam, né, esse mecanismo do spot com fala, que é uma coisa que abrevia muito, né, para não ter muito papel, para não ter muita demora, para a pessoa não passar muito tempo lendo. Então eles usam esse mecanismo do spot para obter, né, a atenção e assim conseguir passar a mensagem da sua propaganda. Agora nós temos essa atividade. Primeiro fizemos esse acréscimo, né, uma, umas informações acerca dessas tipologias e falando um pouco mais, acrescentando mais informações, e agora de fato a gente começa na atividade. Essa primeira aqui, desvendando o texto. No caso, tem todas as questões que nós já tratamos sobre texto verbal e não verbal. Aqui nós temos um texto não verbal, apenas com imagem. E a primeira questão, ela vai pedir o seguinte: qual o objetivo desse anúncio? Nós temos um anúncio, né? Eu vou até aumentar um pouco mais a tela. Nós temos esse anúncio que usa apenas imagem
E aqui na primeira questão está nos perguntando qual o objetivo deste anúncio. Não simplesmente a gente vai conseguir, em uma única vez, em um único passar de olhos, identificar qual o objetivo ou o que quer dizer essa imagem, né? Mas, parando um pouco, olhando de baixo para cima e de cima para baixo, ela pode ser dividida em duas partes, né? Essa parte superior e a parte inferior. Olhando só para a parte superior, dá uma aparência de algo parecido com um dinossauro, um monstro, algum tipo de animal. Quando nós olhamos para a parte inferior, nós conseguimos ver que são objetos, né? Que esse do canto direito, o primeiro, da direita para a esquerda, é uma espécie de mesa ou algo parecido. Do lado, né, no meio, nós temos um pneu e do outro lado uma poltrona. Então, dentro de um rio ou um mar, eu não sei que espécie de água é essa lá onde ela está localizada, né? Mas nós sabemos que esse informativo, esse anúncio, ele vai tratar sobre a poluição, né? Essa forma de poluição, descartar objetos em águas, né? Então, o objetivo desse anúncio é mostrar que fazendo uma junção entre as imagens e entre essa problemática de se jogar, né, lixo em locais não adequados, então nós temos uma criação de um monstro a partir de objetos que são descartados. Então, o objetivo desse anúncio é chamar a atenção, né, de certa forma, surpreender e fazer essa conexão entre o lixo e um animal que pode ser considerado perigoso, temido ou mesmo assustador. Essa é a objetividade do anúncio. A gente pode ter inúmeras outras formas de considerar esse anúncio, mas formas de dizer, no caso, porque a objetividade desse anúncio ela recai sobre essa condição de poluição, né? De mau descarte dos lixos domésticos. A segunda, ela pergunta que dados de nossa realidade justificam sua produção. Então, mais uma vez, esse descarte inadequado do lixo, né? A gente vê muita informação, muito apelo em torno dessa problemática, dessa realidade, né, existente. As pessoas vão para a praia e costumam descartar lixo na praia, e esse lixo ele vai percorrer, vai entrar no mar ou nos rios vizinhos a certas casas, casas que costumam colocar o seu esgoto para um córrego que passa próximo. Então, tem muitos dados, né, muitas informações acerca disso. Então, a gente tá apontando, o autor desse anúncio ele está apontando para isso, né, que nós criamos animais que são considerados assustadores quando nós fazemos esse tipo de, de descarte, né, inadequado. Então é essa a realidade. Os dados mostram isso, né? O mau descarte de lixo e que criam situações desagradáveis que prejudicam tanto o meio ambiente. Depois nós temos, observe que a imagem é composta por duas partes, né? Como eu falei antes sobre a parte superior e a parte inferior, né? A parte que não está submersa e a parte que está submersa. O que o leitor imagina ver quando observa a parte superior? Então, é um monstro, né? Vendo agora direitinho, tem toda aquela uma criação de uma perspectiva em cima daquele monstro do Lago Ness, que muitos já ouviram falar e devem conhecer.
né? É uma aparição de um monstro nesse lago tão conhecido. Então, olhando essa parte superior do texto, né, desse anúncio, nós vemos algo parecido com um monstro, com um animal, né, que costuma assustar. E quando vemos a parte inferior, conseguimos entender que a realidade é bem outra, que está por trás dos lixos, que está por trás da poluição do meio ambiente, e nesse conjunto de informações aqui, dos rios, mares e qualquer lugar que não seja o local adequado para fazer esse descarte. Indo para a próxima parte, na parte de qual foi a estratégia, né, empregada pelo produtor do anúncio para chamar a atenção dos leitores. Então é isso, essa criação, né, essa produção de ideias que está relacionada entre o que você está vendo e o que realmente é. Essa falsa ilusão que vai nos dar a condição de entender, né, de relacionar uma ideia de uma imagem que parece ser algo, mas que na verdade é outro e que é uma combinação de fato. É uma combinação que lembra que o monstro, né, que assusta, que pode causar um impacto, certo? Mas ele está relacionado a essa parte inferior, né, que é um lixo, que realmente é um monstro também, considerando, né, todas as causas, todas as consequências negativas que esse lixo produz nesse local. Nessa parte aqui, esse um ponto, imagine um anúncio com a seguinte composição: a imagem de um rio bem poluído e a frase "não jogue lixo na água". Em sua opinião, qual anúncio seria mais eficaz? O que está em estudo ou aquele que você imaginou? E pergunta também por quê. Eu acho que os dois eles são bem objetivos. Só que esse que está usando só a imagem, para algumas pessoas pode não ficar tão claro tão rapidamente. Então, essa objetividade, essa pontualidade, né, de usar a imagem e usar a frase também, isso para algumas pessoas é muito mais simples de entender. Então, eu acredito que o uso da imagem com a frase, né, "não jogue lixo na água", ele seria muito mais eficaz para algumas pessoas. Embora esse texto que a gente estava vendo antes, né, dos objetos que formam esse monstro, mas na verdade são lixo, ela consegue arrebatar de uma certa forma. Não precisa ter o acréscimo de uma frase ou de outros elementos, porque as imagens por si só elas já dão uma ideia do que se trata isso. Nesse 3 pontos, nós temos reler os seguintes trechos do anúncio e do folder, que são esses dois aqui, pessoal, a hora de lembrar, que tem esse reloginho sorridente, e diz assim: chega uma hora que só uma boa lembrança pode realizar a sua vontade de ser doador de órgãos. Família, quem você ama pode salvar vidas. Para ser doador de órgãos, lembre-se de avisar a sua família. O trechinho, né? É esse aqui que está um pouco menor, mas é tudo que vem dizendo nessas sentenças aqui. Então, esse, essa imagem do folder e esse anúncio também, né? O folder aqui, que é porque a imagem não dá para entender bem que é um folder, mas ele são duas partes que elas dobram e tudo. Aqui é o anúncio que deve ser um cartaz, alguma coisa do tipo maior. Mas eles são de uma curta-metragem também, de um vídeo, filme de campanha, que trata de questões acerca de doação de órgão. E nós temos
as alternativas aqui perguntando o seguinte: A. Qual a preocupação dos produtores em relação à doação de órgãos? Qual é o objetivo da campanha? Para quem assistiu, aqui eu não vou colocar para não tomar tanto espaço da nossa aula do vídeo, para não ficar, ou para não perder em questão de resolução da atividade, e nem também para estender tanto o vídeo. Mas quem quiser, pessoal, pode acessar no YouTube, tem facinho, é só digitar lá a hora de lembrar, que vai aparecer essa campanhazinha, né, essa curta-metragem que fala sobre a doação de órgãos. Então, a preocupação do produtor é simplesmente, né, nada mais objetivo do que isso. Aqui nós já conseguimos tirar a informação para responder essa alternativa A, que é a doação de órgão, né? É a consciência de que você deve lembrar sempre a seus familiares que você tem essa vontade, esse desejo de ser doador. Então, alertar, né, sobre a família estar ciente sobre o seu desejo de ser doador de órgão. E o objetivo da campanha é esse, é de propagar essa ideia de que doação de órgão é uma forma de dar mais condições de vida a outras pessoas que necessitam de algum órgão e que às vezes, ou por não ser manifestada essa vontade, ou por a família não conseguir entender, né, a respeito do que significa essa doação de órgão. Então, o objetivo da campanha é essa, é esclarecer sobre a doação, é fazer entender que a vida de outras pessoas podem ser mudadas e continuadas a partir da doação de órgão. Temos aqui também a expressão boas lembranças, tem dois sentidos no contexto. Quais são elas? Boa lembrança, vamos ver. Pronto, tá aqui, tá bem abaixo, não dá para ver direitinho, mas no videozinho, ampliando a imagem aí, que vocês têm no livro de vocês, ou no formato digital também, vocês conseguem ver direitinho, né? Boas lembranças. Então, essas boas lembranças, elas têm dois significados, né? Dois sentidos no contexto. A primeira, boas referido à pessoa em si, a memória afetiva que aquela pessoa que se foi tem, né, para todos aqueles que amavam, que gostavam dela. E lembranças é essa condição, né, de lembrar. E que está relacionado, boas lembranças, né, tanto a pessoa como ao anúncio em si. Esse anúncio que lembra, né, lembranças, lembra a população de quem é doador de órgãos, ele está lembrando, né, a família e manifestar sempre esse desejo para que no momento certo ele consiga fazer o bem ao próximo. Tem aqui. Lê o trecho do spot gravado pela cantora Kel Smith, que fala sobre a doação de órgãos e responda os itens propostos. Aqui nessa questão 5 tem. Nem sempre a vida segue tranquila como a gente quer. Às vezes o futuro, num segundo prematuro, parte e quebra a sua fé. É a hora de lembrar que manter viva essa força em você é amar e compartilhar. Essa força com o mundo é doar. Essa força é doar se a família, ser a família é se doar. Diz assim, a questão alerta o ouvinte sobre a possibilidade de ser surpreendido pela morte prematura. Segundo a letra, essa situação ocorrerá na vida de todas as pessoas. Justifique sua resposta. Então, o que é que diz aqui? Voltando para essa parte da canção e retirando um pouco sobre o que ela diz e completando, né?
Respondendo essa alternativa, ela fala sempre que num segundo prematuro. Ela não quer dizer que isso vai acontecer com todos, mas também ela lembra que qualquer pessoa ela pode ter, né? Ela pode ser atingida de alguma forma, ela pode ter alguém próximo que passe por uma situação dessa, e diz que é bom sempre lembrar, né? Que a vida ela pode continuar pelo esse gesto de doação, esse gesto de partilha de amor. Então é isso. Aqui ela pergunta, né, que se a letra, essa situação ocorrerá na vida de todos. Claro que o fim da vida ela chega para todos, mas o que ela quer dizer aqui é que quando acontecer, todos devem estar conscientes, né, de que, se possível, a doação, e se era um desejo da pessoa que se foi, então isso pode ser feito e isso pode trazer novas vidas e a continuação de outras vidas também. No B, nós estamos falando no spot, após a canção segue um texto falado sobre o mesmo tema da música. Você acha que sem o texto falado, o ouvinte conseguiria compreender a intenção da campanha? Por quê? Sim. Não é necessário ter todo esse comentário, não é necessário haver texto ou qualquer complemento possível. A música, ela trabalha de uma forma, né, que é o spot, né, essa realidade do anúncio, esse mecanismo que consegue preencher essas lacunas, que consegue transmitir a imagem, que no caso aqui é sobre a doação de órgãos. Então não é necessário ter esse complemento com o texto falado. O spot, essa canção, eles conseguem de maneira concisa representar, né, o que é a ideia sobre doação de uma forma simples e objetiva. Partindo para essa outra parte, nós temos outra imagem, diferente daquela outra imagem vista anteriormente. Nós temos o acréscimo de frases, né? De uma frase, no caso, acompanhando essa imagem, que é a representação de um mundo feito em papel e nessas cores, né? Um azul mais claro e um bege ou alguma coisa próximo do bege. Os anúncios costumam trazer a identificação do anunciante por meio de um logotipo, de um símbolo formado por letras e imagens. Além do logotipo, alguns anúncios também contam com um slogan, uma ou duas frases bem curtas de fácil memorização, que caracterizam uma marca ou produto. Repare no slogan e no logotipo do anúncio anterior. É o logotipo que nós vamos ter aqui. Essa ideia, né, esse formato que significa, né, o que quer significar o planeta Terra, né, os continentes formados por essas partes aqui, divididos pelo o mar, né, divididos por os mares, quer dizer que são vários. E o slogan é: não deixe o escapamento do seu carro aquecer ainda mais o planeta. Então, esse anúncio aqui traz essa combinação, né? Traz essa imagem, que é o logotipo, e também essa parte do texto, né? Que é o slogan. A atividade nos propõe o seguinte: o anúncio acima faz parte de uma campanha publicitária para estimular uma forma de consumo que não prejudique o planeta. Alternativa A, né?
Que problema relacionado ao planeta é mostrado no anúncio? Então, pelo que diz, pessoal, acredito, é óbvio que se viesse só essa parte da imagem, né? Só essa parte do logotipo, a gente conseguiria ter uma ideia, né, de que seria o planeta, de que é uma bola de papel, um papel que foi amassado, né? No caso, algo transformado em, em lixo, né? Assim, não levando a forma, ao entendimento literal, né, de que o planeta seja um lixo, mas de que a forma que as pessoas conduzem, né, pode tornar um planeta um ambiente, né, que se configure pela formação do lixo. Então, se não viesse essa parte aqui em texto, essa parte do slogan, a gente não conseguiria entender parte do que é cobrado aqui nessa alternativa, né? Que problema relacionado ao planeta é mostrado ao anúncio. Então, lógico que é essa questão da poluição, né? De como o planeta é atingido pela poluição humana, mas aqui no slogan diz o seguinte: não deixe o escapamento do seu carro aquecer ainda mais o planeta. Então tem a ver com o quê? Com a fumaça, né? Com a poluição que é criada pelos carros, pelos automóveis em si. Então é isso. É a poluição, essa poluição em referência, né, aos automóveis, a toda essa condição, né, que é gerada pela a movimentação dos automóveis e essa poluição que é consequência do seu uso, né, em exagero. Na B, nós temos aqui, observe a imagem usada no anúncio, o que ela retrata. Então, como eu já falei, né, pessoal, é o planeta dividido pelos continentes, os continentes banhados pelos mares, né? E isso trabalhado em bola de papel, um papel amassado. O que permite ao leitor chegar a essa conclusão, né? Todo o formato, todas essas cores, que não são muitas, mas elas dão essa perspectiva, né? De que é um mundo e de que ele está sendo representado por uma bola de papel, que é algo que as pessoas costumam, né, sempre recair sobre isso, sobre essa atenção a não jogar, né, qualquer tipo de lixo, mas uma bolinha de papel. Então é uma simbologia, né, que existe por trás disso. Nessa outra alternativa nós temos o anúncio dirige-se diretamente ao leitor. Que palavras do título estão relacionadas a ele? Então nós temos uma espécie de interpretação aqui. Que palavras, né, do título estão relacionadas a ele? Porque esse slogan aqui, pessoal, ele fala diretamente, né? Ele se comunica diretamente com o leitor, mais diretamente com usuários de carro, né? Com as pessoas que possuem e costumam usar o carro em exagero. Então, seu, né? Seu aqui e esquecer, né? Eu acho que são as palavras que lidam mais diretamente com o leitor, né? Com a pessoa que teve contato com esse tipo de anúncio aqui. Porque o seu, né? Que vai estar, como é que eu posso dizer? Relacionando o, ao, o leitor diretamente com o carro, né? Com a posse do seu carro. Então, esse pronome, né, possessivo aqui, seu, e aquecer, né? Aquecer também é uma condição que vem gerada em torno disso, né, do carro, mas que outra, eu acredito que além de aquecer, acho que deixe, né? Deixe, que é mais uma forma imperativa, né? Não deixe,
Então, acho que deixe seu e aquecer, elas estão relacionadas e elas falam diretamente com o leitor, né? Com a pessoa que está interagindo com esse texto, esse anúncio. O F, né? Essa letra F, ela, o que o anúncio sugere para resolver o problema ambiental. Então, ele fala do carro, fala de aquecer, né? Então, para o carro ele gerar poluição, para o carro ele ser um portador, né? Um portador, um distribuidor de poluição, ele tem que ser usado. Então, ele fala que é para deixar, né? Deixar, como está relacionado diretamente ao leitor, ele pede que deixe o seu carro, ou seja, ou use mais conscientemente, ou você não use de nenhuma forma, né? Busque outras saídas, faça o compartilhamento do carro, ou mesmo outro transporte que ajuda a redução desse tipo de poluição, ou mesmo use outro transporte que de, não polua tanto o meio ambiente, que não cause tantos problemas, né? Então, que o anúncio tenta sugerir para resolver o problema né, ou para amenizar é deixar o carro de lado e procurar outras formas, né, de se locomover sem causar mal ao meio ambiente. Essa parte 6 da G aqui nós temos que frase poderia ser incluída no anúncio para comunicar essa ideia de maneira mais clara. Deixe-me ver. Vocês podem ter outras ideias e todas elas podem estar certas. É só uma frase, eu vou dizer, vocês podem, né, e devem criar de vocês. A minha não é a mais adequada ou a única que pode ser dita, então vocês podem ver uma frase que combine diretamente com o que relaciona aqui o texto à imagem, né? Deixa eu ver. Eu acho que poderia, além de, além de uma frase, poderia ser colocado um carro, né? Um carro para chamar mais atenção. E a frase poderia ser use seu carro conscientemente, ou vá trabalhar de bicicleta, ou alguma coisa do tipo, né? Uma coisa que esclarecesse mais ainda que outras formas de locomoção elas podem ajudar mais ainda o meio ambiente. Hum, textos em conversa. Os regulamentos trazem uma série de leis ou regras que orientam as pessoas a se comportar em certas situações e prevêem punições para quem não as cumprir. São exemplos destes textos a Constituição, o Código de Trânsito, né, e o Regulamento de Uso de Piscinas em Clubes, o regimento de sua escola também e muitos outros. Então, nós agora estamos tratando sobre regulamentos, né, sobre cumprimentos dos nossos deveres, e aqui nós temos alguns exemplos, né, a Constituição Federal, porque ela fala sobre todos os direitos e obrigações que um cidadão tem dentro do seu país, dentro de tudo aquilo que lhe cabe como ser social. Também no Código de Trânsito, né, que quem é condutor de alguma forma de transporte ou também até pedestres, todos devem conhecer, né, o Código de Trânsito para que possa saber dos seus direitos e deveres também e
e viver em uma sociedade mais equilibrada, né? Com o segmento desses códigos. Tem um regulamento do uso de piscinas, que é uma coisa, né, mais para condomínio ou para clubes, onde há uma série de procedimentos a serem seguidos. Eu conheço alguns, que é não usar short de banho que tenha bolsos, porque nos bolsos eles podem conter substâncias ou algumas coisas que possam fazer um mau funcionamento, né, da piscina. Que mais? Levar bebida também, comida, né, para a área da piscina, para o entorno da piscina. Também alguns objetos como copo, alguma coisa do tipo. Nessa outra parte aqui, que fala também de regimento, né, dos regulamentos na escola, tem vários, tem sobre fardamento, cumprimento de horário, deixe-me ver, sobre cuidar da sua sala, do ambiente, sobre a questão de organização, limpeza, esse tipo de coisa também, que é sempre útil em qualquer lugar, não só na escola. Leia a seguir um trecho do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, que define os direitos de quem compra e as responsabilidades de quem vende ou fornece um produto ou serviço, um produto ou serviço. Uma das partes do código trata especialmente da publicidade. Então, pessoal, só lembrando, né? Essa questão de publicidade, de anunciar, de fazer campanha, de promover produtos ou ideias, elas também são regulamentadas. Elas também têm seus regulamentos. Então, não é simplesmente anunciar da forma que quiser, do jeito que quiser, produzir esse conteúdo, essa propaganda de qualquer forma, achando que não há nada que lhe obrigue a fazer de uma determinada forma, ou que você não tem que cumprir com alguma coisa que seja obrigação sua. Então, publicidade também tem um órgão, né, regulador que trata especificamente sobre essas condições. Então, nessa seção 3 aqui, que fala da publicidade, tem esse artigo 36 que diz o seguinte: a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil imediatamente a identifique como tal. O artigo 37 diz o seguinte: é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. O primeiro parágrafo diz: é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. O segundo parágrafo diz o seguinte: é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Então, como nós estávamos tratando sobre esses dois tipos de propaganda, né? Aliás, nós tratamos mais nessa aqui, que fala sobre características sociais, sobre meio ambiente, cuidados, né? Sobre essas questões como tem lá
nessa parte anterior aqui, né, na hora de lembrar, que fala sobre a doação de órgãos, na outra também que fala sobre poluição dos rios, mares ou qualquer outro ambiente. Lá em cima foi comentado bem, bem rápido sobre esse Dorigo aqui, né? Esse medicamento aqui para dor de cabeça. Então, nessa aula de hoje, o único produto, né, que nós falamos um pouco foi sobre ele. Então, vamos usar como exemplo ele para nos referirmos a essa seção aqui do regulamento sobre publicidade e esses dois trechos, né, que eu acho que são cabíveis. Tanto essa parte, né, que a propaganda ela deve ser clara, ela não deve ser envolta de características ou coisas que deixem uma certa confusão, né, no, no cliente ou qualquer pessoa que se depare com aquela propaganda, anúncio. Então, no artigo 37 aqui é falado sobre essa questão, né? E a gente volta mais para essa parte de bens de consumo, sobre vendas de ideia e de produtos, né? Essa parte a gente não falou nem muito hoje na aula. Então, o produto ele deve ser caracterizado claramente para que o consumidor ele tenha a ideia do que se trata, não caia em qualquer tipo de erro, né? Ou de forma inocente, né? Involuntária, ou que seja de má fé criado por quem criou a publicidade. Então, existem penalidades e existem formas, né, de ser resolvido quando é gerado uma problemática em cima de um produto ou qualquer coisa que seja vendida de uma forma não adequada para o consumidor. Então, esse regulamento, né, o código do consumidor é que faz esse acompanhamento, então o consumidor ele tem todo o direito de, de procurar, né, as informações necessárias e ver se realmente o produtor daquele anúncio, a pessoa, né, a empresa que está tentando vender ou já fez a venda do seu produto ou serviço, se está nos conformes ou se agiu de alguma forma que causasse algum tipo de dano ao consumidor. Então, no caso, relacionando aquela ideia do Doril, daquela propaganda que tem aquele personagem, aquela pessoa, né, conhecida. Então, falar a respeito da quantidade, da forma de uso, do destino do produto, né, da qualidade, preço, né. Então, tudo isso tem que ser devidamente informado e sem qualquer tipo de desdobramento que leve ao consumidor a errar de alguma forma. Então, isso se tratando de bens de consumo, né? Da venda, né? Do consumo de produto. Nessa segunda parte, a gente tem mais essa questão do uso de imagens, da natureza do anúncio, né? Então, considerando essa maior parte, que foi o que foi visto hoje, né? Desse apelo do anúncio, dessa campanha, ou dessa curta-metragem, considerando o Ian, né? O vídeo do Ian que a gente viu antes, ou também desse outro que está em folder, que é sobre doação de órgão, ou sobre a conscientização do uso, né? Do carro para não poluição do meio ambiente. E isso tudo quando vai ser publicado, quando vai ser divulgado, ele tem que considerar inúmeras condições para que não possa ter um julgamento, o que não possa causar qualquer tipo de desconforto
as pessoas que vão ter, né, acesso àquela propaganda, aquele anúncio publicitário. Então, no caso, considerando aquela a curta-metragem do Ian, né, a gente sabe que tem toda a realidade da pessoa com deficiência, da condição do cadeirante. Então, isso tem que ser mostrado de uma forma séria e de uma forma que não coloque a pessoa com deficiência ou qualquer ser humano ou qualquer pessoa em uma condição em que seja desconfortável, que crie alguma simbologia que possa afrontar, que possa desrespeitar. Então, as propagandas, essas que são de cunho mais social e que têm por objetivo considerar questões da sociedade, das dificuldades ou dos problemas, né, como a poluição, doação de órgãos, elas também têm que ser devidamente interpretadas e vistas se estão dentro, né, daquilo que elas pretendem demonstrar. Então, não pode ter nada que seja prejudicial, não pode enganar de nenhuma forma, ou ser perigosa, ou que atente de alguma forma a, ao bom andamento, né, da interpretação do leitor, da pessoa que tem contato com aquele anúncio. Então, esse acréscimozinho aqui sobre a publicidade, sobre o Código de Defesa do Consumidor, ele retrata isso. Então, qualquer pessoa que se sinta ofendida, desrespeitada, né, por um anúncio daquele, uma pessoa que possui alguma deficiência, que ela se sente lesada ou, de certa forma, desvalorizada, ela tem todo o direito de recorrer ou de não se sentir satisfeita com aquilo que foi propagado. Então, o Código do Consumidor e essa seção que fala da publicidade não apenas sobre esse bem de consumo, os produtos que podem ser vendidos, mas também das relações pessoais, da forma que é mostrado, né, no caso da propaganda sobre a doação de órgãos, como isso é feito, ou dessa condição do ser humano com deficiência também, tudo isso é considerado, tudo isso, essa seção aqui da publicidade, ela vai ver e vai arbitrar em cima, né? Ela vai ver se não desrespeita de alguma forma ou se não cria algum incômodo. Então, por hoje foi isso. A aula era mais para adentrar um pouco mais sobre essa realidade, sobre o gênero publicitário, para criar mais formas que a gente consiga, né, ponderar e até entender, né, nesses formatos de distribuição que vem nesses folders, spot, como a gente viu, curta-metragem, né, que são tipos de anúncios, são tipos desse gênero publicitário. A resolução de atividade para fixar o conteúdo, mas para fazer essa interpretação das propagandas. Então é isso. A aula foi sobre isso. É mais uma videoaula de apoio, né, para o acompanhamento da resolução dessas atividades. Quando vocês estiverem resolvendo, ou mesmo quando tiverem alguma dúvida, e mais um reforço, né, para essa questão de gêneros publicitários, de campanha, de formato, dos apelos que envolvem e do entendimento, né, das várias propostas que uma campanha publicitária, que esse gênero publicitário ele consegue ter. Então a aula foi essa, espero que gostem e que seja proveitoso.
Até o próximo encontro.